Nossos cumprimentos a todos. Hoje, mais um sábado, estou aqui com o nosso particular amigo Lenin, porque o Milton está de ressaca. Então, nós estamos dando o golpe, hoje só se fala em golpe, e vamos assumir este programa. Então, para você que está ouvindo, nada melhor do que continuar nos ouvindo o dia todo. Por quê? Porque nesse final de ano, tudo que se fala, não sei se eu falo pensando certo ou não. E eu estava falando aqui com o Lenin, que hoje eu vou ter oportunidade de ouvir um bate-papo com um advogado famoso, porque eu, como médico, eu não consigo mudar todas as características do doente, e parece-me que é bastante interessante. Então, você que está ali nos ouvindo, que há uma semana fica ansiosamente esperando esse momento e também pode depois assistir no YouTube, no Facebook. Então, vamos ficando maravilhosamente bem. Os nossos cumprimentos a todos, especialmente a você, Lenin, que topou de vir aqui nesse sábado maravilhoso transmitir seus conhecimentos. Bom dia ao público, bom dia, Volmir, meu grande amigo, meu parceiro, meu irmão de fé, camarada, a você que nos assiste, muito bom dia. Estaremos aqui hoje batendo um papo, quem sabe até analisando aí, vendo quem está ou não de ressaca, né, Volmir? Mas é um prazer, é muito gratificante estar aqui no Opinião na Rede nesse sábado, podendo debater, trocando uma ideia com você, enfim, e um bom sábado ensolarado e que esse bate-papo seja proveitoso. Eu penso o seguinte comigo mesmo, o que é proveitoso, o que é interessante de um lado e de outro. Porque eu, quando examino um paciente que ele tem apendicite, eu falo, pode ser, pode não ser. Você, como advogado, um dia eu estava ouvindo uma pessoa que falou o seguinte, perguntou ao interlocutor, você está defendendo o bandido? Aí o advogado falou, mas eu só defendo bandido. Então, é interessante. Eu me considero bastante sério. Eu sei que você também é um advogado famoso, sério, isso, aquilo. Mas tem horas que a gente tem que ser meio cara de pau, é isso que se fala? Ou não existe cara de pau, existe conveniência. Porque agora nas eleições eu vi, o cara pega dinheiro de um, pega do outro, fala que vota aqui. Ontem eu vi o seguinte, o cara falou, mas você não votou em mim? Ele falou o seguinte, você falou que estava eleito, eu votei no outro. Isso aí é bem engraçado. Eu gosto sempre, doutor Volmir, às vezes eu já litiguei um período da minha vida, às vezes hoje ainda atuo na seara criminal, né? Nós que atuamos no direito criminal, às vezes as pessoas falam, não, eu não vou advogar no direito criminal porque vou defender bandido, vou defender a escória da sociedade e tal. E eu sempre digo que até o próprio colega advogado, quando nós estamos lá nos bancos universitários, o colega diz, não, Deus me livre, eu nunca vou advogar na seara criminal. Defender bandido, isso vai contra a minha formação, e nesse ponto a religião pesa muito. Mas nós temos que entender e colocar na cabeça que o advogado, ele não defende pessoas, ele defende o direito, ele defende o bom direito e ele defende, sobretudo, a justiça e o julgamento justo. E nós temos que considerar que até aquele maior criminoso, dentro do nosso sistema legal, ele precisa de um julgamento justo. E eu sou muito enfático, e quem tem a responsabilidade jurídica, muitas vezes, de dizer ao cliente,
você vai ser condenado. As provas, elas estão todas em seu desfavor. Só que eu vou lutar para que o processo, o procedimento, a sua condenação, ela seja justa. A gente não pode ser irresponsável, até sob pena do cometimento de uma infração ética, de garantir o resultado ou a absolvição do cliente, né? O advogado, ele defende. Quando eu me formo bacharel em Direito, nós nos formamos, nós juramos a defesa do sistema jurídico, do Estado democrático de direito e a defesa da lei, do direito, acima de tudo, até mesmo do cidadão, né? E, novamente, depois, quando nós passamos no exame de ordem, né, nós juramos, fazemos o mesmo juramento, né? O Estado democrático, o processo, a lei, o procedimento. Esse é o nosso juramento e nós não somos obrigados a jurar nada. Mas quando nós nos dispusemos a jurar, nós temos que honrar isso e tentar levar da forma mais fiel possível esse juramento para o dia a dia, né? No trato com o nosso cliente. Então, o advogado, ele não defende o bandido, ele defende que o bandido, ele tenha até, o bandido ou o infrator, ele tenha o julgamento mais justo possível, dentro daquilo que a lei determina. Por quê, doutor Volmir? Nós somos seres humanos e nós somos falhos. Às vezes, diante o acontecimento, diante ao fato, nós colocamos as nossas emoções à frente do processo. E esquecemos, e é natural, isso é natural. Às vezes o magistrado, o promotor, fica tão indignado ou traz para o processo uma comoção, e o advogado não pode. Tem que estar ali na defesa para evitar que as nossas paixões, que as paixões invadam o processo e com isso a gente desrespeite as leis, os procedimentos, o julgamento justo. Porque nós nunca, na maioria das vezes, nós não vamos, quantas vezes no processo tribunal do júri, a gente pede a condenação do nosso cliente. Sim. Não pedimos a absolvição, pedimos a condenação. E pedimos a condenação e a fixação de uma pena justa nos moldes da lei. E o corpo de jurados, sempre muito consciente, atende o pedido da própria defesa. Nem sempre é só a absolvição. Então, o advogado, ele tem que fazer esse filtro, tem que ter essa responsabilidade para com o direito, principalmente, certo. E tentar ao máximo evitar que as nossas paixões, os nossos paradigmas pessoais, né, os nossos dogmas pessoais de formação, né, invada o processo. Isso é uma luta diária. Constantemente nós temos que ter. Principalmente ela se aflora quando nós lidamos com o direito penal, direito criminal. No direito civil, no direito empresarial, nem tanto. Sim. Mas no direito penal, o advogado que litiga com essa matéria, que trabalha com essa matéria, constantemente ele tem uma briga consigo mesmo, sempre para deixar o direito prevalecer em razão das suas paixões, dos seus dogmas, né? E essa é a graça, e assim tem que ser, inclusive na administração pública. O administrador, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, ele tem que pegar as suas paixões, os seus interesses, botar numa caixinha e colocar bem no alto da prateleira e pensar sempre no interesse público. É interessante, você que está nos ouvindo, eu não sabia que o advogado também não pode se envolver muito no emocional. Tem acontecido comigo. E as coisas técnicas têm o uso da razão e aplicação, né? A razão e ciência, né? É ciência, né? Então, por exemplo, o que acontece? Às vezes chega um paciente e eu percebo que no exame tem suspeita de câncer. E a família fala, doutor, não fala nada que ele pode ter câncer. Igualzinho o bandido, né? Não fala com ele que matou, né? Uhum. Mas se ele falar, você tem como defendê-lo. Em vez de pedir uma condenação
grande, pede uma pequenininha, né? E é interessante porque a pessoa fala, doutor, não fale que é câncer. Mas eu tenho um compromisso com a verdade. E o cliente, ele quer saber o que ele tem. Então, é interessante. E uma coisa eu confesso, eu sou mais velho do que você, mas você tem experiência tanto quanto eu. Eu atendi muito bandido. Eu sou um dos melhores cirurgiões de Rondônia, que opero aqui há 40 e tantos anos. Se você imaginasse quantas pessoas que eu salvei por ter levado tiro, nossa! E a pessoa chega e fala, doutor Volmir, pelo amor de Deus, se eu chegar baleado, isso, aquilo, me salve. Um falou o seguinte, doutor Volmir, se eu chegar sem dinheiro, eu sei que o senhor pode me atender. Porque depois eu posso até matar um outro para lhe pagar. Agora, na vida política, o cara mata e não paga, né? Na advocacia, o bandido, porque esse negócio de bandido, eu não sei o que é certo ou errado. Na concepção, dentro da profissão, como médico, tem o certo e tem o errado. Não tem muita mudança. Fez a coisa errada, você não tem como mudar muito. O cara vem com suspeita apendicite. Eu não posso falar, não, apendicite não sei o quê, não sei o quê. Não dá para enrolar tanto, né? Então, eu vivo trabalhando muito. Sábado eu retiro um pouquinho do horário aqui. Me fale do direito. Tem muita gente que quer fazer... Agora, tem uma coisa interessante, agora que falo, a narrativa. Antigamente não existia narrativa, existia o fato, você contava a história. A narrativa criada em função disso, leva aquilo, leva aquele outro e não sei o quê. Eu tenho 72 anos, meu cérebro, ele recorda muito bem. Mas não tem coisa que você deve se impressionar? Tem bastante. As pessoas falam muito da narrativa. Eu confesso que eu sou bem conservador com relação à minha atuação, porque é muito arriscado. Eu sempre procuro falar, né, conversar e orientar os meus clientes o seguinte: fale a verdade. Sim. Conte a sua verdade, conte dentro daquilo que você presenciou, daquilo que foi para você. Conte a sua verdade para mim, conte a sua verdade para o magistrado, conte a verdade, o que lhe motivou, o que levou a fazer. E aí a gente trabalha com aquilo que nós temos, né, de palpável no processo. Porque a aventura jurídica, a advocacia, né, em si, e a medicina, ela guarda uma relação interessante com relação à vida das pessoas. Sim. Um erro médico pode levar à morte. Certo. Ou a um agravamento do quadro de saúde. E no direito, um equívoco do profissional pode levar à perca da liberdade, pode levar à restrição de algum direito, pode levar a um prejuízo financeiro. Então, de todos os modos, tanto o direito quanto a medicina, está ligada à vida das pessoas, à vida. Um com consequências extracorporais, digamos assim, e outro mais ligado ao corpo, e até mais complicado, que a depender pode lhe tirar a vida, né? E o direito também, você coloca as pessoas nesse risco. Então, eu sou muito reservado a aventuras jurídicas, a criar narrativas fictícias, a tentar criar soluções mirabolantes, porque a gente tem que colocar na cabeça, o juiz, ele é treinado
né? O juiz ele é treinado para descobrir mentira. Certo. O promotor ele faz o curso de formação, assim como o magistrado, também para descobrir a mentira, né? E como você muitas vezes descobre a mentira, criando situações para gerar contradição. Às vezes eu posso perguntar a mesma coisa 2, 3 vezes de forma diferente. E às vezes obter 3 respostas diferentes. Então, quando não é verdade, vai haver distorções, divergências e cria contradição. E quando cria a contradição, isso é inclusive científico, que quando o fato ele é mentiroso, ele não se sustenta por si, há divergência na história. Certo. Ela tem a capacidade de aumentar. Então, para você encobrir a mentira ou criar a narrativa, você vai agravar ela, né? Você vai aumentar, e nunca vai bater. E quando você fala a verdade, o processo ele pode durar 30 anos. Sim. A versão vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma. Não tem alteração. E quando eu crio uma narrativa, faço uma narrativa mirabolante, faço um arriscamento judicial, as versões elas são, ao longo do tempo, alteradas com muita facilidade. Certo. Então, às vezes as pessoas falam, mas os processos judiciais demoram muito, não sei o quê. A Constituição fala numa duração, a Constituição, quanto aos códigos processuais, numa duração razoável do processo. Não diz o tempo que deve durar o processo. O processo judicial, em qualquer instância, ele busca sempre a verdade real do fato, né? Então, para que você busque a verdade real do fato, a duração razoável do processo pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10 anos. A busca é sempre da verdade, né? Então, eu tenho um posicionamento muito reservado às criações de narrativa. Para mim, eu prefiro manter a narrativa do meu cliente e orientá-lo da melhor forma, né, sempre, para que se mantenha dentro da coerência, da razão e da verdade. Do raciocínio lógico, né? Lenin, telespectador. É interessante. Olha o que aconteceu um dia com meu amigo. Deve ser narrativa, eu não sei bem o que é narrativa, né? Existe erro médico e falta de condições de atuação, né? Atuação. São coisas diferentes. Para um, ele fala o seguinte: eu errei o tiro. O outro acertou o tiro. Então, eu errei o tiro, não matei o bandido que estaria entrando na minha casa. Na medicina, para você que está ouvindo, às vezes tem determinadas doenças que ela vai evoluindo. Um quadro de apendicite começa com uma dor no estômago, dá a sensação de gastrite, depois ela se localiza aqui. 2, 3 dias você faz o hemograma, pode dar sinais. 4º, 5º, 6º dia, às vezes se agrava mais. O que eu tenho observado? Esse não é erro médico, é acompanhar a evolução da doença, como o processo acontece isso. Mas eu vou te falar uma coisa, só que nós em off. Sabe o que aconteceu esses dias atrás? Você sabe que eu tenho um relacionamento muito grande e as pessoas vêm, me contam, porque eu tenho que manter sigilo. E o meu amigo, ele falou o seguinte: sabe dessas brigas na rua, porque as perícias do INSS não funcionam, porque está tudo atrasado, porque eu não recebi o dinheiro. Eu confesso aqui para você. O cara chegou numa agência de INSS, lá na região de Chapecó, Santa Catarina. E ficou bravo com aquele lá que agenda as perícias. E ele ficou indignado e disse: eu vou ser prestativo. E ele falou:
doutor, faz tanto tempo que eu estou esperando essa perícia e estou sem receber o meu benefício, né, que se chama. Uhum. Aí, esse colega da administração falou o seguinte: o senhor senta aqui, que tá para chegar um médico e ele vai fazer a perícia hoje. Credo. Ele falou o seguinte: não, doutor, hoje não. Eu não trouxe a muleta para fingir que estava mancando. Olha que situação. Aí o pessoal fica bravo com o médico, né? Aí o doente vem e ele fala, tá doendo as costas. Eu já posso falar isso que não atendo muita consulta. Aí ele fica afastado 30, 60 dias. Aí ele não vai no trabalho, mas ele está trabalhando numa atividade ou outra. Você imagine se no direito que é respeitado e na área da saúde, que nós temos formação técnica para fazer a coisa certa, acontece isso? Imagine nos outros setores que você não consegue medir, padronizar e saber isso. Para você que está nos ouvindo, deve ter tanta história, porque para nós o pessoal vem e a gente só descobre as mentiras com a boa intenção, né? E fazendo 2, 3, 4, 5, a gente usa de PNL. Nós temos nossas técnicas para descobrir como é que está. Eu não vou falar aqui, porque senão você vai contar para os seus clientes, né? Então, isso se chama esperteza ou safadeza? Ah, doutor, eu acho que é safadeza. Olha, Safadeza, né? eu litigo no mundo do direito já há uns dias, mais de 10 anos. Eu já vi algumas coisas e às vezes eu penso que já vi de tudo, mas não vi ainda, né? Certo. Eu já vi situações, o camarada chegar, todo maltrapilho, de muleta, de bengala, estou passando mal, estou morrendo, não sei o quê, preciso de um benefício por incapacidade, parará, e aquela coisa. E a gente vai, monta o processo, o procedimento, tudo. E aí, passar ali uma semana, as pessoas às vezes esquecem, porque elas montam um personagem, né? Certo. E toda vez que você monta um personagem, uma hora você sai dele, né? Nem que seja para tomar banho. E aí já aconteceu de eu me compadecer com a pessoa, né? Montar o procedimento, conseguir o agendamento da perícia e sair. E a pessoa sair e eu estar na rua resolvendo alguma coisa e eu ver a pessoa correndo, fazendo Cooper, sem muleta, sem qualquer muleta, dor, sem sem nada. nada. Já aconteceu também. Já aconteceu de ver situações, encontrar a pessoa com a cara de dor, de sofrimento, e às vezes ir numa festa e tomar um chopinho no fim de semana e a pessoa tá para lá de Bagdá, né? Certo. Então tem hora que sai do personagem. E como nós aprender a observar tudo isso? Porque nós trabalhamos muito, eles falam o seguinte: quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E quem trabalha muito, ele não consegue saber as falcatruas que existem por aí. O que a gente sempre, eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que tentar agir sempre de boa fé, né? Porque o conceito de ética, né? Ética é um conjunto elaborado, mas é um conjunto de comportamento, como se diz, o que eu faço quando ninguém está me vendo. Então, o que é, por exemplo, eu socialmente tenho uma conduta e as pessoas me veem com aquela conduta. E no apagar das luzes, como que eu sou?
Certo. Né? Eu recebi um troco errado no mercado. E aí? Eu vou ter a boa fé de dizer para o caixa do mercado: você me passou o troco errado, ou eu vou me locupletar daquele valor? Porque quando a pessoa recebe o troco a menos, ela reclama. Você está me passando a perna. E quando você recebe o troco a mais, você reclama? Acontece isso? Várias vezes. E aí, o que você faz? Você devolve? Eu não tenho observado muito isso, porque eu fico indignado o seguinte: o cara vem e ele fala de dor, né? Uhum. E a dor é subjetiva. É subjetivo. Nós temos aí hoje, por exemplo, o senhor sabe melhor que eu, por exemplo, a ciência hoje, a medicina hoje, por exemplo, tem dificuldade em colocar no cadastro internacional de doença a fibromialgia, porque é um processo de dor gerado pelo cérebro. Sim. Né? Mas qual o desencadeamento disso, a ciência ainda não conseguiu provar. Então, às vezes as pessoas têm a dor, ela sente todo aquele processo, mas a ciência ainda não conseguiu desvendar e nem criar o tratamento, né? Tanto é que fibromialgia hoje, ela não está na CID, né? No Cadastro Internacional de Doenças, ela não tem uma CID própria, mas a pessoa sente a dor. É muito subjetivo. Até acompanhei, né, o programa que o senhor trouxe aqui, o Dr. Alain Borges, né, a própria medicina germânica, outros ramos aí da medicina, ou até mesmo estudam as doenças geradas pelo próprio cérebro, o próprio sistema mental, né, que hoje é um sistema autônomo até, digamos, né. Você tem o corpo, uma função mecânica, e você tem o cérebro, que é uma função não mecânica. Ele tem algo que não é tão mecânico, né? Hoje a saúde sofre muito com isso. As cadeias estão cheias de gente presos. Se tem culpa ou não culpa, não vamos discutir isso, porque eu sou médico. Nós não sabemos mais o que fazer como médico. Tem duas coisas. Ou você, porque eu fui educado para tratar doenças. Então eu trato doença e observo o que é psicossocial. Sim. E nas doenças psicossomáticas, psicossocial, é que entram a fibromialgia. Porque nós falamos aqui de fibromialgia, mas às vezes o telespectador tem dificuldade. Então nós observamos o quê? Fibromialgia, a pessoa ela começa a sentir várias dores. São 7 pontos que você pesquisa que deve doer. E realmente são pontos conectados ao córtex cerebral. Nós tivemos um curso agora com Alain Borges, de medicina germânica, que você estuda os efeitos secundários de um pensamento. Uhum. Os animais, eles não têm o córtex social, o córtex cerebral. Eu estou me confundindo. O córtex registra tudo que é consciente, que o consciente às vezes é relativo entre o certo e o errado. O que eu sinto e o que me é interessante a falar que eu sinto. Sim. Na vida popular, para quem não estudou, ou para quem é macaco velho, ele fala o seguinte: dá uma de bobo para mamar deitado. Dá uma de morto, não sei para quê. É interessante, né? Então, como a gente fazer no dia de hoje para você acompanhar tudo isso? E a pessoa vem, hoje está enchendo muito os hospitais, os lugares públicos, porque para pagar a consulta para o Dr. Volmir, para me dar uma enrolada, se ele pagar uma por mês, não compensa o atestado que ele pega. Então, essa é a dificuldade que às vezes nós temos de fazer um bom diagnóstico.
E quem é recém-formado, às vezes, ele tem uma pressão tão grande, que ele é obrigado a atender 30, 40, 50 pessoas num dia. E ele não consegue fazer uma análise do que é fibromialgia, do que é retocolite ulcerativa, do que é fingimento, porque tem pessoas especializadas em cada área. É. E ele tem o ganho secundário dele falar que está doente. É interessante. Você vê andando na rua, o corpo fala. Então, nós que sabemos o que é coisa técnica e sabemos o que tem que fazer para ir administrando, tá? Hoje a gente anda na sociedade, né, conversa com pessoas. A maior dificuldade hoje do setor público é tratar as doenças psicossociais. Esses dias eu ouvi até um relato interessante, conversando com um médico, que ele tem uma paciente que vai até o hospital só para conversar com ele. Que a dor que ela sente é só para ela sair de casa e ir até a unidade básica de saúde para conversar com ele, né? E talvez esteja aí uma pequena falha, né, das estratégias de saúde, né, que seriam as unidades básicas. Eu me recordo que no início desse programa, das unidades primárias, nas unidades básicas de saúde, os médicos faziam as visitas nas casas, da população. Sim. E hoje a população tem que vir até a unidade, o médico não vai mais, né? Tem essa dificuldade de... E a gente evitava muito o fluxo, quando a equipe, o dentista, o médico, o assistente social, o técnico em saúde bucal, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, ele ia até a casa, né, da população. Certo. Porque quando se trata de estratégia básica de saúde, dentro da lei do SUS, as portarias que regulamentam, diz que, além do tratamento medicamentoso via oral, essas estratégias, elas têm que promover o contato social. Sim. Fazer reuniões com as pessoas, com os grupos, orientar uma escovação de dente, orientar o preparo de uma alimentação, orientar como fazer um curativo, conversar com as pessoas. E, por exemplo, a medicina de Cuba, né? As pessoas falam, Cuba já foi referência em medicina, mas ela é uma referência não na forma como nós temos hoje medicina, ela é referência numa medicina preventiva, o senhor pode falar melhor que eu, que é esse contato, é ir até as pessoas, de uma forma preventiva, evitar o contágio da doença. Ensinar como lavar as mãos, pequenas coisas que nós tivemos, né, que reaprender agora na pandemia, né? Sim. A higienização das mãos, a forma de contato, de limpeza, de higiene básica. E a medicina cubana, nesse sentido, ela é bem positiva, né? O médico está em contato direto com as pessoas, ensinando noções básicas, até acompanhando, fazendo pequenos ajustes. E essa ideia é interessante. Só que a nossa sociedade cresceu demais e o poder público não conseguiu acompanhar esse crescimento, né? Exemplo, a nossa cidade, né? Nós temos um conglomerado de pouco mais, pouco menos aí, entre 60 mil pessoas, grandes bairros e poucas estratégias. Falando em Cuba, eu fui secretário em 85 de saúde, depois foi minha esposa. Ela visitou Cuba. Então, Cuba tinha um dos excelentes trabalhos de medicina preventiva. Inclusive, nós trouxemos para Rolim de Moura, na época, quem é daqui conhece, que existia o PS1, o PS2 e o centro. Então, as famílias, cada agente de saúde, ele tinha 100 famílias. E estas 100 famílias, eles eram catalogadas e você conduzia. Aí houve uma mudança comportamental. Hoje Cuba está pior do que aqui. Pior do que aqui. Então,
eu fico assim pensando como nós resgatar tudo isso e nós darmos oportunidade de que a pessoa se cuide, porque eu fico com dó na hora que a pessoa está doente. E ao setor público, R$1 que se invista em medicina preventiva, você economiza 5 na curativa. 5 na curativa. E, por exemplo, doutor Valmir, de 85 para cá, nós, acredito, tivemos um crescimento considerável da população, né? Sim. Era um agente para 100 pessoas. 100 pessoas. Né? Hoje, nós temos um agente para 300 pessoas. Sim, não dá conta. Não dá conta. Né? Então, a estratégia que nós temos hoje, se você pegar de 85 para cá, nós, agora eu não me recordo o número exato, mas daquele PSF, né, que antes era o Programa de Saúde da Família, hoje, se eu não me engano, é PAB, Programa de Atenção Básica. Rolim de Moura acrescentou somente 3 unidades, 3 ou 4 unidades. Certo. É pouco pela expansão. Então, assim, não está conseguindo chegar esse acompanhamento. E hoje, se eu não estou enganado, Rolim de Moura, para toda a sua extensão rural e urbana, nós temos em torno de 200, 250 agentes de saúde. É pouco. É interessante, mas vamos fazer o seguinte, até agora falamos de saúde, do ponto de vista técnico. Agora, nós estivemos conversando que se mobiliza a população na época da campanha política e na época de Copa do Mundo. Então, no próximo programa, agora nós vamos falar de política. Isso, vamos oxigenar o sangue. Próximo bloco, vamos falar de política.